Irmãos, Efésios 4. Um tema já mais ou menos recorrente aqui, a gente tem conversado já algumas vezes. O Coronel também já discorreu sobre algumas coisas dentro desse capítulo também, né, aqui. Eu queria focar num ponto aqui, né, que mais para frente eu vou falar, mas o que eu quero falar aqui hoje é a respeito de maturidade, né? Maturidade cristã, maturidade diante de Deus, né? Efésios 4, a partir do versículo 1 ali. Efésios, a carta de Efésios, ela fala muito da unidade da fé, né? Do corpo de Cristo, né? E Paulo começa aqui dizendo assim, ali está Coríntios, depois a gente lê ali. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, a minha versão está na área. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, de que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está entre todos. Aqui Paulo começa a falar, já começa o capítulo falando da unidade, né, do corpo, né? Existe só um Senhor, um só Espírito, né, uma só fé. E Paulo também já havia falado a mesma coisa, de um modo semelhante, em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele falava: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis da mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais itinerantes, inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, Paulo, ele foca muitas vezes nessa questão da unidade do corpo de Cristo, de falarmos a mesma língua, de estarmos unidos na fé em Cristo, sem contendas, sem dissensões, sem discussões, né? E aí ele continua, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa parte aqui vem falando como Cristo deu dons à igreja, chamou uns para apóstolos, outros para mestres, para a edificação da igreja, para a edificação do povo. Tudo aquilo que os dons que são dados à igreja é para a edificação da própria igreja. Deus nunca pensa de maneira individual, ele sempre pensa de maneira coletiva, né? Ainda agora aqui, eu estava numa conversa com meu amigo aqui, e o meu intuito, eu estava conversando com ele, era aqui, que ele fosse edificado de alguma forma, que ele refletisse de alguma forma.
né? Através da palavra, daquilo que Cristo tem me dado, eu estou tentando compartilhar com ele aquilo que Cristo tem me dado. E o ponto que eu quero frisar aqui é que, mas seguindo a verdade em amor, depois ele fala no final, no 16, o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Quando a gente lê lá em Coríntios, vem falando sobre o amor, que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, né? O amor tudo espera. Quando chega no versículo 11, que está ali, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, acho que eu trabalho muito com memória, né? Assim, de coisas que eu vivi que me marcaram em algum momento da vida. E pode botar aí que há mais de 15 anos eu escutei uma palavra sobre esse versículo. Mas eu só lembro do versículo, não lembro exatamente o que o pastor falou na época. Mas lendo Efésios e ele falando aqui que a gente vive a verdade em amor, a gente edifica uns aos outros em amor. E 1 Coríntios fala de que amor tudo sofre, amor tudo supera, tudo aquilo que a gente já conhece, mas ele fala que quando era menino ele falava como menino e que ele está deixando as coisas de menino. Eu pensei, talvez esse seja o ponto. Deixarmos as coisas de menino para trás. Porque o que é um menino? Vamos falar do meu filho. Menino, meu filho, por exemplo, tem dificuldade de assumir responsabilidades naquilo que ele vacilou. Sempre tem um irmão do lado. Foi o Pedro. Foi o Pedro. Qualquer coisa que acontecer, pai, mas o Pedro. E ele consegue criar uma narrativa, uma história, para colocar o irmão dele numa situação que ele causou. Será que a gente às vezes não vive assim? Culpando pessoas pelo aquilo que temos feito diante de Deus, ou por não buscarmos a Deus, ou por fazer qualquer coisa. A gente coloca no outro a responsabilização pelo aquilo que é nossa responsabilidade. Eu vi um pastor falando sobre uma coisa sobre jovens e sexualidade, e ele falou uma coisa que eu fiquei refletindo. Ele falou assim, dizer para o jovem que é pecado, tais atitudes, tais situações, não é suficiente. Ele precisa entender, porque errado ele já sabe o que é. Ele precisa entender da responsabilidade que está por trás disso. Ele precisa assumir essa responsabilidade do corpo dele, da mente dele, do coração dele. Isso diante de Deus. E assim também é a nossa vida. Se a gente não entende a responsabilidade que temos diante de Deus, diante da vida, a gente está agindo como um menino, sendo irresponsável. O menino é aquele imaturo, inconstante, que não sabe o que quer, que é muito fácil manipulado por um grupinho de amigos, é muito fácil manipulado pela cultura do mundo. Olha, se a gente for ler isso aqui, a gente pode muito bem colocar essa parte, né, como ele fala, né, de ser levado para lá e para cá por vento de doutrina. Se a gente for fazer uma análise do que tem sido falado por aí, usando a Bíblia para isso, de que você nasceu para ser cabeça e não cauda, de que você é o centro do coração de Deus, que as suas emoções precisam ser curadas e aquilo, sabe, voltando por uma coisa bem humanista, quando na verdade deveria tudo se voltar para Deus, tudo da nossa vida está em Deus. Eu não vou bater martelo aqui e dizer que isso é uma regra, mas muito de questões sentimentais que a gente vive, que pessoas vivem, depressão, ansiedade, eu vejo que é por falta de uma plenitude em Deus. Certa vez eu perguntei para uma pessoa que tomava remédio, falei assim, você acha que um dia você vai parar de tomar esse remédio para ansiedade? Aí a pessoa não soube responder. Porque o remédio não trata o problema. O remédio talvez seja uma ferramenta. O médico talvez seja uma ferramenta. Mas precisamos estar completamente em Deus. O que sofreram os cristãos, o que sofreram os profetas, eles não tinham remédio para tomar, para apaziguar os seus sentimentos, para apaziguar aquele, talvez, horror que eles estavam sentindo no coração
pelas perseguições. Eu creio na fidelidade da palavra de Deus, eu creio na suficiência da palavra de Deus. E eu peço a Deus, Deus, que a tua palavra, que teu amor, que as tuas misericórdias, que tudo que o Senhor trouxe de bom para nós através de Cristo seja suficiente na minha vida para que eu possa vencer o mundo. Porque senão nós vamos ser levados por vento de doutrina. E a gente vai estar achando que está indo por um caminho certo, e na verdade a gente está indo a favor da cultura. E o evangelho ele é contra a cultura. O evangelho ele é um choque. Ele é loucura para os homens. A gente vê hoje o errado virando certo, tudo sendo banalizado e sendo, talvez assim, como é que é a palavra? Normalizado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o famoso não tem nada a ver. Ah, isso aqui não. Sabe, a gente vai convivendo com pequenas raposinhas dentro do nosso meio. Eu não quero ser aqui puritano, exagerado, extremista, mas a gente precisa ter cuidado com as raposinhas dentro do nosso lado, na nossa casa, na nossa mente. Mais à frente aqui ele vai falar de algumas outras coisas. E aí, ele começa no 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, desassociados de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Toda vez que alguém é confrontado, toda vez que a palavra de Deus confronta, existem duas possibilidades. Ou a gente recebe a palavra de Deus com mansidão e abraça essa palavra entendendo que estamos errados, ou eu resisto. E aí eu me torno como aquela passagem que fala de pérolas aos porcos. Eu rejeito, eu não quero. Porque toca nos meus ídolos, toca nos meus males mais profundos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Existem duas coisas que a gente pode pensar. Isso aqui, para mim, é praticamente Romanos 12, a renovação da mente. Né? Que ele fala que não foi assim que aprendeste de Cristo, que vos renoveis no vosso espírito e entendimento. A gente precisa constantemente estar renovando a nossa mente em Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho. E a gente pode usar coisas práticas para viver dessa maneira aqui que ele está falando. Filipenses 4, se eu não me engano, fala no que pensar, se há algum valor, se há algo de bom nisso, se há, sabe, algo que você faça, cara, que isso é bom, nisso pensai. Então, a gente pode colocar isso como um filtro na nossa vida, né? Porque ele vai seguir aqui falando mais coisas que a gente faz, a gente vacila nesses pontos, né? Então aqui, essa parte aqui do versículo 17 ao versículo 24, eu entendo que é justamente a renovação da mente que Romanos 12, no versículo 1 e 2 ali fala, de se renovar a mente, transformar a mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa e perfeita. E aí, isso daqui são coisas que a gente deve pensar e refletir para que a gente possa deixar as coisas de menino para trás, para alcançar a maturidade em Deus, para viver uma vida mais madura diante de tudo que a gente vive. E aí ele começa aqui, exortações à santidade. Santidade é o que é a separação, viver uma vida separada para Deus em tudo que a gente faz. Nós somos pessoas que estamos sendo e seremos ainda, né? Que esse processo de santificação, Jesus morreu pelos pecados de ontem, de hoje
e de amanhã. Estamos nesse processo, mas precisamos viver esse processo. Não podemos ficar alheios a esse processo. Viver como se a vida fosse só um rio que vai indo, deixando a correnteza levar, sabe? E ele começa aqui, exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Salmo 4, versículo 4 diz assim: ireis e não pequeis, consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Existe aquela ira que está ligada ao ódio, está ligada à raiva profunda, a nojo, a repulsa. E existe a ira, conforme em Deus, que é a ira contra toda injustiça, contra toda maldade, contra tudo aquilo que há de ruim. Por isso a palavra fala ireis, mas não pequeis. E quando o salmista fala, Paulo está replicando o que o salmista disse. Irais, mas não pequeis, consultai o travesseiro. O que é consultar o travesseiro? Se a gente deita para dormir e aquilo nos aflige, há uma grande chance dessa ira não ser uma ira segundo o coração de Deus. Há uma grande chance de estarmos, como a gente conversou lá no sábado, né, de estar tomando um cálice de veneno achando que é talvez o meu próximo que está tomando, com quem eu tive uma desavença, com quem eu tive uma contenda. E Paulo está falando essas coisas aqui para que a gente possa ter unidade, para que o corpo de Cristo possa viver em unidade, bem ajustado em Cristo como cabeça. E é certo que talvez desavenças virão, é certo que talvez diferenças virão, é certo que talvez mágoas ocorrerão. Mas o amor de Cristo, o amor cobre multidões de pecados. O amor maior dos mandamentos. Isso aqui tudo culmina para o amor. Para viver uma vida verdadeira diante de Deus, para viver uma vida amadurecida diante de Deus. Porque se eu busco essa maturidade, se o Ferreira, que trabalha comigo todo dia, se ele fizer qualquer coisa que aflige o meu coração, que me magoe, eu vou ter paz para chegar e conversar e a gente trocar uma ideia como irmãos, como corpo, e resolver nossas diferenças e continuar seguindo o caminho. Porque, irmãos, talvez eu esteja falando aqui, para os que estão aqui, para os irmãos aqui, eu posso estar até chovendo no molhado, porque os irmãos já sabem disso, mas o que estamos fazendo, o que a gente recebe aqui? Porque está falando de corpo de Cristo, e o corpo de Cristo são todas as pessoas que são potenciais filhos de Deus que estão aí fora e precisam ouvir essa verdade. O que a gente ouve aqui não é só para a gente, é para o corpo de Cristo. É para eu chegar em casa e discutir no sentido de conversar com a minha esposa sobre isso. Para eu conversar com meu filho, que tem 7 anos, já sobre isso. Dele entender, dele ter paciência com o irmão, dele assumir responsabilidades, porque entender que errado ele já entende. O corpo de Cristo ajustado, vivendo em amor, em união. Porque se houver amor, o amor é mais forte que o pecado. O amor é mais forte de qualquer erro, de qualquer coisa que aconteça com a gente. Amém? E aí, e ele está falando aqui de irar e não se pecar, porque quando a nossa ira, quando a gente deita, como o salmista falou, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, e o nosso coração não sossega, nosso coração não tem paz, a gente está dando lugar ao diabo. Quando a nossa ira está ligada a ódio, a repulsa, nós estamos dando lugar ao diabo, para que ele possa cirandar no nosso meio e trazer desavença e discórdia e contenda. E eu tenho certeza que aqui ninguém gosta de viver em contenda, em discórdia com ninguém. E ele já vai caminhando para o final do capítulo aqui, dizendo assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Antes, 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. E perdoar é um mandamento. É um mandamento que só pode ser gerado se houver amor. Porque se não houver amor, eu estou perdoando da boca para fora. Eu preciso amar o meu próximo. Preciso pedir a Deus essa maturidade. Que Ele gere em mim essa maturidade para entender que nós somos todos iguais. Pecadores, carentes da glória de Deus. João 15, versículo 15, vai dizer assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Cristo falando. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. E versículos anteriores e versículos posteriores a esse versículo, ele está falando de amar uns aos outros. De amar com interesse de coração uns aos outros. No início do capítulo, nós lemos aqui, suportando-vos uns aos outros. Dando suporte para o meu irmão. Assim como em algum momento eu já recebi suporte também. Amém, meus irmãos? Então que a gente possa refletir isso, para que a gente possa deixar coisas de menino, deixar birras, deixar inconstância, deixar, sabe, a falta de clareza de saber o que quer na vida e seguir por um caminho reto diante de Deus. Esses são, talvez, os maiores desafios da minha vida. A minha trajetória foi sempre ser essa questão da constância, mas eu tenho pedido a Deus, Deus, não me deixa ser mais inconstante, eu quero ser constante no meu relacionamento contigo, Deus, para que eu possa ser um cooperador com o Senhor. Para que cansaço, para que o dia a dia, para que os problemas, para que as tribulações da vida não parem a constância de te buscar, Senhor. Eu quero ser maduro para que eu possa levar a igreja de Cristo, levar aqueles que estão lá fora, que são filhos de Deus, a entender isso também, o que eu entendi. Amém? Amém.